Agora a gente vai aprender sobre uma outra, a Secretaria de Produtos de Defesa. A Secretaria de Produtos de Defesa, ela também é super importante na hora da Estratégia Nacional de Defesa, porque é ela que vai ficar controlando as indústrias nacionais. Toda hora, se você reparar lá na Estratégia Nacional de Defesa, ele fala fortalecimento da indústria de defesa. Fortalecimento da indústria de defesa. Vamos voltar um pouquinho aqui, só para vocês lembrarem. Ó, da organização da base industrial de defesa. Então, aqui, ó, na estratégia, né, organização da base industrial de defesa. E quem que vai estar gerenciando essa organização da base industrial de defesa? A Secretaria de Produtos de Defesa. Então, ela é responsável para quê? Para que a indústria de defesa cresça. E cresça no sentido de quê, pessoal? É aquela situação que eu falei para vocês, valorizar as Forças Armadas. Como que eu valorizo as Forças Armadas? Vamos produzir, em vez de comprar no exterior? E aí vem aquela situação que eu falei lá, do submarino nuclear. Está tanto tempo, né, estão tentando implementar o submarino nuclear e só há 2 anos, como eu disse, 1 a 2 anos, que eles terminaram a fase para começar a fazer o levantamento de qual vai ser o valor total da obra. E aí eu fiz uma pesquisa, eu verifiquei aí que em 2030 é estimativa. Estimativa. Eu não conheço nenhuma obra brasileira que terminou dentro do prazo estimado. Não conheço nenhuma obra, né? E ok, qual que é o foco? O foco é que existe uma guerra, sempre vai existir uma guerra de quem é o primeiro em relação a determinado foco, vencer determinado objetivo. Então, eles colocaram como objetivo desenvolver o submarino nuclear. Outro país que também está nessa linha é a Austrália. Então, basicamente, eles estão brigando, é Brasil e Austrália, verificar quem vai ter o submarino nuclear primeiro. E nessa aí vai sendo dinheiro jogado fora, né? Mas a guerra é. E o foco é, se eles conseguirem, conseguiu, mas e? Mas é que isso vai beneficiar a agricultura. Eles não sabem exatamente ainda no que vai beneficiar, mas eles imaginam que vai beneficiar a agricultura. Correto? É colocado no livro da PND-ND. Beleza? Então, essa Secretaria de Produtos de Defesa, ela vai ajudar na organização da indústria base de defesa. Por quê? Porque ela está focando nisso, fortalecer a produção própria de produtos. Fortalecer a produção própria. Vou dar um exemplo. Como isso não é positivo em determinados momentos. Eu sou policial, não sei, a maioria deve saber que eu sou policial. Beleza, eu tenho uma arma produzida no Brasil pela Imbel, uma indústria brasileira. Muito pesada, né? Ela com certeza tem uma qualidade, que é a trava de segurança, ela é uma das seguras de trava de segurança, mas a mobilidade, a ocultação dela é difícil, tá? E aí o que aconteceu? Agora o governo do estado está comprando todas as armas da Itália, todas as armas da Itália. Ou seja, fez um fortalecimento, vamos fortalecer o mercado nacional, comprou tudo da Imbel, beleza, lotou todos os policiais da Imbel. Na segunda leva, comprou da Taurus, agora está comprando tudo da Itália. Vai chegar para mim uma 9mm da Itália. Ou seja, o Brasil em si não valoriza a própria indústria brasileira. Né? Mas por quê? Porque o foco, beleza, é o desenvolvimento do produto nacional, mas se não tem pesquisa em ciência e tecnologia, ela não vai avançar. E aí o livro até comenta uma parte ali, que ele coloca assim, ele tenta suavizar. Ele coloca assim, em determinados momentos vamos ter que escolher entre qual investir ou não. Mas isso não significa que a gente vai deixar de investir em tudo, né? Mas só que a gente vai dar prioridade em um, depois a gente vai lá e pega o outro e puxa de novo. Só que não adianta. Você tem que priorizar algumas e esquecer outras áreas. Por quê? Porque senão, se você querer dominar tudo, você não vai dominar nada, na verdade. E aí ele acaba ficando nessa situação de querer dominar tudo, fortalecimento, e o próprio estado de Mato Grosso do Sul está comprando, se não me engano, acho que é 50 milhões em armas, tudo da Itália, correto? E isso, com certeza, outros estados devem fazer, né? Outros estados devem fazer. Beleza? Então, a Secretaria de Produtos de Defesa, ela é citada em várias partes aqui, e o foco principal,
Fortalecimento da base industrial de defesa. Primeiro, para as Forças Armadas ganharem independência. Porque é o seguinte, vamos imaginar uma guerra. Vamos imaginar que as Forças Armadas comprassem armas da Itália. Aí ela entra em guerra com a Itália. O que a Itália fala assim? Não vou vender mais arma para você. Aí o Brasil fica sem arma. Né? Então, o foco dessa reorganização da indústria de defesa, da base industrial de defesa, é para que ele ganhe independência num futuro conflito, para que ele não fique impedido de brigar com, impedido. É claro que a gente tem a teoria do eu sou da paz, mas que se de repente tivesse um conflito, ele não fique impedido de defender o seu território com determinados países, tá certo? Então esse é o foco principal aí da Secretaria de Produtos de Defesa. Valorização do setor nacional e independência para fortalecimento da sua soberania. Então, mais uma questãozinha aqui. O nosso foco, como eu sempre falo, fortalecimento das Forças Armadas. Eu não falo fortalecimento só da Marinha, só do Exército ou só da Aeronáutica, das Forças Armadas. Então, a Estratégia Nacional de Defesa pauta-se pelas seguintes diretrizes: unificar e desenvolver as operações conjuntas das três forças, muito além dos limites impostos pelos protocolos de exercícios conjuntos. E aí, o que vocês acham? Questão certa, né? É o que a gente está batendo aí faz hora em relação ao contexto aí do PND e IND. E além disso, como ele coloca, muito além dos limites impostos pelos protocolos de exercícios conjuntos, lembrando que a finalidade é cada vez mais a participação aí da sociedade como um todo no entendimento da importância da defesa nacional. Lembrando que todo e qualquer assunto sempre vai ter duas opiniões, pode ter 2 ou 3 opiniões, ou seja, um grupo vai defender cegamente o fortalecimento da defesa nacional, das Forças Armadas, outro grupo vai defender o enfraquecimento total das Forças Armadas e outro vai defender o intermédio aí entre em determinadas situações sim, em determinadas situações não, correto? Mas o de vocês é sempre fortalecimento das Forças Armadas. E aqui eu trouxe, um item, a fundamentação, ele coloca assim: a AND pauta-se pelas seguintes diretrizes. O item 7, unificar e desenvolver as operações conjuntas das três forças, muito além dos limites impostos pelos protocolos de exercícios conjuntos, certo? Mais uma questãozinha? Apenas o Ministério da Defesa é o instrumento da unificação das operações conjuntas das três forças. Certo ou errado? Falou apenas, já chama atenção, Você fala assim, será, cara? O professor apresentou toda aquela estrutura do Ministério da Defesa, Aí, vamos dar uma olhada lá. Então, questão errada. Ele fala o seguinte, os instrumentos principais dessa unificação serão o Ministério da Defesa e o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Eles devem ganhar dimensão maior e responsabilidades mais abrangentes, certo? Então aqui são 2 itens importantes, tanto o Ministério da Defesa quanto o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, eles são responsáveis por essa integração. Tanto que existe esse Estado-Maior Conjunto para que para que o trio, os comandantes, tomem as decisões em conjunto, certo? Tanto que na lei complementar, apesar de vir a nomenclatura chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ele não coloca que ele é superior aos outros comandantes. Então, se você olhar ali, ele não coloca que ele é superior, ele fala que ele tem ao auxílio, ele dá coordenação dos outros comandantes, tá bom? Então, muito cuidado aí. Mais uma questãozinha.
Certo ou errado? Questão? Certa, né? Ó, o ministro da Defesa exercerá na plenitude. Então, meio que chama atenção, desconfia, porque plenitude é pleno tudo, né? Na plenitude, todos os poderes de direção das Forças Armadas, né? Que a Constituição e as leis não reservarem expressamente ao presidente da República. Então, ele fala, ó, você é o chefe maior das Forças Armadas aí, beleza, só que tem a autoridade suprema, mas a autoridade suprema já está deixado bem claro onde ela vai atuar. Então, por isso que ele coloca assim, desde que a Constituição e leis não reservem expressamente ao presidente da República. Então, o ministro da Defesa exercerá na plenitude todos os poderes de direção das Forças Armadas que a Constituição e as leis não reservarem expressamente ao presidente da República. Vou ligar que esquentou aqui. Beleza, então voltando aqui, né, que eu tinha mencionado aqui, o ministro do Estado da Defesa exerce a direção superior das Forças Armadas, assessorado pelo Conselho Militar de Defesa, órgão permanente de assessoramento, pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e pelos demais órgãos definidos em lei. Então, aqui, eu quero que vocês prestem atenção agora nesse tópico aqui, ó. E pelos demais órgãos definidos em lei. É um item que talvez tenha passado desapercebido para você, porque geralmente você vai só fixar em Conselho Militar de Defesa e Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, mas não são os únicos. Nós temos também, ó, demais órgãos conforme definido em lei. Quais são esses demais órgãos? Aqueles que eu apresentei para vocês aí na estrutura do Ministério da Defesa, certo? Deixa eu voltar aqui. Certo? Desse conjunto aqui, ó. Desse conjunto aqui, certo? Então, todo esse conjunto aqui. Ok? Então, esses demais órgãos são esses itens aí que provavelmente passou desapercebido na sua leitura. Você focou só na existência dos dois, mas tem esses outros também. Tá? Aí aqui é só para relembrar, nesse texto aqui, sobre o Estado-Maior. Ele fala assim, ó, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, órgão de assessoramento permanente do Ministro de Estado da Defesa, tem como chefe um oficial general do último posto, da ativa e da reserva, indicado pelo Ministro de Estado da Defesa e nomeado pelo Presidente da República, e disporá de um comitê, integrado pelos chefes de Estados Maiores das três forças, sob a coordenação, ó, lembra que eu falei para vocês, ó? Sob a coordenação do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Repararam que ele não falou que é superior? Ele está apenas coordenando, esse chefe de Estado-Maior está coordenando. E por que a importância disso? Porque quando a gente vai estudar aí a respeito lá na PND, ele coloca que o Estado-Maior de cada força está subordinado a quem? Ao comandante da força, correto? Então, muita atenção. Então, integrado pelos chefes de Estados Maiores das três forças, sob coordenação do chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Ele está sob a coordenação do chefe de Estado-Maior. Mas esses Estados Maiores aqui, né, eles são subordinados a quem? Ao comandante da força. Perfeito? Uma questãozinha aqui. O ministro da Defesa construirá as iniciativas destinadas a dar realidade prática à tese de unificação doutrinária, estratégica e operacional e contará com estrutura permanente que lhe permita cumprir sua tarefa. Qual que é o erro? Acho que está errado, mas não sei o erro. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas constituirá as iniciativas destinadas a dar realidade prática à tese de unificação doutrinária,
estratégica e operacional e contará com estrutura permanente que lhe permita cumprir sua tarefa. Correto? Quando a gente apresentou para vocês lá a estrutura do Ministério da Defesa, o Estado-Maior não estava lá? Uma estrutura permanente dentro do Ministério da Defesa. Ele que tem o foco ali de integração. Acabei de comentar com vocês aqui, ó. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas é órgão de assessoramento permanente do Ministro do Estado da Defesa. Contará com uma estrutura permanente que lhe permitirá cumprir sua função. E aí depois eu coloquei, ó, disporá de um comitê integrado pelos chefes de Estados-Maiores das 3 forças. Então, ó, unificação. Ele vai ter integrantes das 3 forças aí. E aí eu comentei que ele está sob a coordenação do chefe de Estado-Maior Conjunto, mas ele está subordinado ao comandante da força, tá bom? Então, só para oficializar, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas construirá as iniciativas destinadas a dar realidade prática à tese de unificação doutrinária, estratégica e operacional e contará com estrutura permanente que lhe permita cumprir sua tarefa. Perfeito? O Ministério da Defesa, ele está lá entre civil e militar, ele quer integrar civil e militares. O Estado Conjunto das Forças Armadas quer integrar as forças. Conseguiram visualizar agora a diferença? Ficou mais fácil? Beleza. Então aqui a gente vai falar do comandante singular, né? A gente já tinha estudado um pouco sobre ele quando a gente estudou aí no artigo 4º da Lei Complementar 97. Então ele fala, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem singularmente de um comandante indicado pelo Ministro do Estado da Defesa e nomeado pelo Presidente da República, o qual, no âmbito de suas atribuições, exercerá a direção e a gestão da respectiva força. Beleza, a gente já tinha estudado isso. Então a gente tem que aí só lembrar que isso aqui é organização das Forças Armadas. Lembra da tripla função da Lei Complementar? Organização, preparo e emprego. Aqui a gente está falando da organização das Forças Armadas. A PND-ND não fala organização nos seus tópicos, mas ela fala sobre reorganização aí na hora da estratégia. Beleza, então vamos lá. Só para lembrar, questão fácil, a Marinha e o Exército e a Aeronáutica disporão singularmente de um comandante nomeado pelo Presidente da República e indicado pelo Ministro da Defesa. Certo ou errado? Certo, né? Não invertam, tá bom? Sempre é o Presidente da República que nomeia, o Ministro só indica. E aí eu coloquei aqui, o comandante da força, no uso das suas atribuições, exercerá a direção e a gestão de sua força, formulará a sua política e doutrina e preparará seus órgãos operativos de apoio para cumprimento da destinação constitucional. Então esse trecho aqui, essa questão aqui foi retirada da lei complementar, mas a justificativa eu adaptei para a AND. A AND, o que ele fala a respeito de comandante da força? No âmbito de suas atribuições, exercerá a direção e a gestão de sua força, que a gente já tinha visualizado. Formulará a sua política e doutrina e preparará seus órgãos operativos de apoio para o cumprimento da destinação constitucional. Correto? Aqui, na lei complementar, ele falava, no âmbito de suas atribuições, exercerá a direção e a gestão da respectiva força. Lá na AND, ele já fala um pouco mais, além da direção e gestão, formulará a política e a doutrina e preparará seus órgãos operativos e de apoio para o cumprimento da destinação constitucional. Viram como ele aprofunda um pouquinho mais a respeito da função? Perfeito? Tranquilo até aí? Aqui eu coloquei a página, tá bom? Só para vocês, caso queiram depois pesquisar, tem a página aí. Mais uma questãozinha então? Só questão boa, né? Os Estados-Maiores das 3 forças, subordinados diretamente ao chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas,
serão os agentes da formulação estratégica em cada uma delas, sob orientação do ministro da Defesa. Certo ou errado? Hã? Qual que é o X da questão? Coordenação, não é? Os Estados-Maiores das três forças, subordinados a seus comandantes, tá? Serão os agentes da formulação estratégica em cada uma delas, sob orientação do respectivo comandante. Correto? O que a gente aprendeu lá lendo a lei complementar? Os chefes de Estados-Maiores da sua força estão sob a coordenação do chefe de Estado-Maior, mas eles são subordinados ao comandante da força. Certo? Para melhorar a visualização, eu trouxe aqui o organograma da Marinha. Então, ó, o comandante da força, comandante da Marinha. Aqui está o Estado-Maior da Armada. Tá bom? O Estado-Maior da Armada, ele está subordinado ao comandante. Aqui vai estar o chefe maior, o chefe do Estado-Maior da força. Então, muito cuidado, eu tenho o chefe do Estado-Maior da força e eu tenho o chefe maior conjunto das Forças Armadas. Chefe de Estado-Maior conjunto das Forças Armadas. Não confundam, vamos lá de novo. Cada força, no caso Marinha aqui, tem o seu Estado-Maior. No caso, o Estado-Maior da Armada. Beleza? Então, a Marinha tem o seu Estado-Maior. Esse membro aqui, o membro, chefe desse Estado-Maior, ele vai participar de um comitê que vai estar no Estado-Maior conjunto das Forças Armadas. Conseguiram visualizar? Esse aqui, essa regra, está no ND. Essa regra está no ND. E a regra de que eles vão participar do Estado-Maior conjunto está na lei complementar. Safo? Conseguiram? Todo mundo? Posso avançar? Tranquilo? Beleza. Então, voltar de novo à questão, para a gente responder de novo. Ó. Os Estados-Maiores das três forças, subordinados diretamente ao chefe de Estado-Maior conjunto das Forças Armadas, errado. Não é subordinado diretamente ao chefe de Estado-Maior. É subordinado a quem? Ao comandante. Mas ele é coordenado, né, pelo chefe do Estado-Maior conjunto das Forças Armadas. Perfeito? Safo? Não confundam aí subordinação com coordenação. Ok. E entrando aí numa reta final, vamos colocar assim, eu trouxe para vocês aqui o início da nossa Constituição. O início da nossa Constituição, ela é composta aí do título 1. Nós temos vários títulos na Constituição, mas o título 1 é o que nos interessa para PND e ND. No título 1, nós temos aqui 4 artigos. Olha que legal, só 4 artigos, né? Mas eles são essenciais para que a gente entenda a existência das Forças Armadas e entendam por que é necessário essa política de valorização das Forças Armadas, tá bom? Então, primeiro a gente vai encontrar os fundamentos. O que é o fundamento? De uma maneira bem simples, o fundamento é o hoje. O hoje. Caso o hoje não exista, o futuro não vai existir, correto? Então, eu preciso de uma boa base, o fundamento, uma boa base, para que eu possa querer atingir o meu futuro. E onde está o futuro? O futuro está aqui no artigo 3º. Lembra que a gente aprendeu sobre objetivos? Objetivos são verbos, correto? Objetivos são verbos, são coisas que eu quero alcançar no futuro. Então, PND coloca objetivos, 12 objetivos para alcançar no futuro. Então, eu tenho fundamento e tenho objetivos. Aqui eu tenho o princípio da separação dos poderes, né? Que vai falar que poder executivo é independente do poder legislativo, que é independente do poder judiciário. Mas eles são independentes, mas eles são harmônicos. O que significa independentes e harmônicos? O marido e a mulher, eles são independentes, mas para que eles consigam viver no mesmo lar, eles têm que estar em harmonia. Porque se um, de repente, quiser o tempo inteiro querer derrubar a ordem do outro, em determinado momento vai ter um conflito. Então, são independentes e harmônicos. Tem que ter um equilíbrio dentro do lar para que eles consigam, cada um, desempenhar a sua função. Porque, caso contrário, nenhum vai conseguir desempenhar com qualidade sua função. Exemplo, vamos imaginar que
a mulher começa, de repente, a assumir a função do marido. Vai assumindo, que daqui a pouco está sem tempo para nada. E ela não consegue cumprir todas as funções. E aí o marido só fica lá à toa, certo? E aí, qual que é isso? Está tendo um desequilíbrio. Então, para que todo mundo desempenhe sua função, tem que ter um equilíbrio entre as distribuições de funções para que todo mundo consiga exercer isso. E nenhum pode querer derrubar o outro o tempo inteiro, né? Em determinados momentos é necessário você parar a ação do outro quando o outro começa a tomar atitudes equivocadas. E é isso que ele fala no princípio da separação dos poderes, independentes e harmônicos, certo? Por que eu quero falar sobre isso? É porque as Forças Armadas, ela tem a arma de fogo, ela tem o poder da força nas suas mãos. Ela pertence a quem? Ao Poder Executivo. Quem que é a autoridade suprema? O Presidente da República, que representa quem? O Poder Executivo. O que eu quero dizer com que é necessária a harmonia? Que se em determinado momento as Forças Armadas se revoltar, ela fala assim, não, vamos fechar o Congresso, vamos fechar o Poder Judiciário. Acabou a harmonia. Então, isso aqui são princípios fundamentais. Se um deles deixar de existir, as Forças Armadas não estão cumprindo a sua função. Beleza? E por que a gente precisa entender sobre isso? Porque no texto da PND e ND, ele coloca em vários momentos que eles são baseados em princípios e objetivos constitucionais. Princípios não, em fundamentos, princípios e objetivos constitucionais. E quando ele fala esse trio, ele está falando desse conjunto aqui, princípios, objetivos e fundamentos constitucionais. Então você tem que entender que ele está falando desse título 1. E ele é título 1 porque ele é o início. Ele não poderia estar em outro lugar da Constituição, porque ele é a regra que dá origem a tudo. Caso o título 1 não exista, não existe o nosso país como hoje é. Beleza? Então, aprendido, o fundamento é o hoje, né? Princípio da separação é que todo poder precisa de uma limitação. Exemplo, as Forças Armadas, ela tem o poder da força em suas mãos, mas ela não pode utilizar fechando o Congresso, fechando o Judiciário. Por que se fala que foi um golpe na época da ditadura militar? Porque foi fechado o poder legislativo, porque foi fechado o poder judiciário. Ah, não foi golpe, não foi. Se foi fechado, foi golpe. Por quê? Porque num Estado democrático de direito, onde há harmonia entre os poderes, não se pode fechar. Você não pode utilizar do seu poder para massacrar o outro poder, correto? Por isso, princípio da separação dos poderes, independentes e harmônicos. Beleza. Objetivos, vocês já sabem, é aquilo que eu quero para o futuro, né? Então, exemplo, objetivo, passar em um concurso. Fundamento, estudar sexta-feira à noite e sábado o dia todo. Correto? Então, esse é o fundamento, beleza? Princípios na ordem internacional. Isso aqui é tudo na ordem interna, mas que são base para que exista o artigo 4º. Então, a partir do momento que eu já me resolvi, né? A partir do momento que eu já me resolvi internamente, eu posso tratar com os outros países. E o que eu falei em relação ao nosso país? A regra é que o Brasil é o país da paz. Eu sou da paz, né? Ele sempre vai ter como princípio, na conversa geral, respeito às decisões dos outros países. Então, sempre vai ser esse foco, respeito, beleza? Então, tudo que a gente falar sobre outros países sempre vai ser no foco de respeito. E por que isso? Por 2 pontos. Um ponto de vista bem, agora juntando PND, mas para que você entenda. Porque ele é o seguinte, ele é maior que muitos países. O Brasil é maior que muitos países, tem força maior que muitos países. Pode com certeza dominar várias áreas territoriais. Só que ele é menor que muitos outros países de grande porte. Então, o que significa? Por exemplo, hoje a gente está tendo um possível conflito entre Rússia e Ucrânia, né? E aí o que acontece? A Ucrânia, ela não tem um poder militar forte, mas ela tem a base da OTAN, ela tem o apoio da OTAN. Então, é Estados Unidos, é Inglaterra, né? Tanto que uma vez, não sei se vocês acompanharam, uma vez o Bolsonaro falou assim, alguma coisa de brigar com os Estados Unidos do ponto de vista da guerra. Não sei se vocês acompanharam, qualquer coisa eu posto depois lá. Bolsonaro, aí fizeram uma comparação.
O Brasil tem, acho que, exemplo, 7 porta-aviões, os Estados Unidos tem 60 porta-aviões. Então, assim, o que ele quer fingir de brigar se ele escolheu a pior pessoa para brigar, né? Então, assim, porque ele falou assim, eu lembrei mais ou menos assim, se querem invadir aqui, a gente vai brigar, alguma coisa assim, e foi brigar logo com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele tem como um ponto de partida respeito aos princípios da liberdade. Então, ele não vai querer brigar à toa, ele vai brigar para defender o outro país que está sendo privado da sua liberdade, correto? E por que a gente tem que falar tudo isso? Porque um dos princípios da ordem internacional é que o país é a solução pacífica dos conflitos. Quando o presidente atual falou isso, depois ele teve que se retratar. Porque se ele ameaça em determinado momento querer fazer guerra, ele está violando um princípio constitucional e, consequentemente, ele pode sofrer um impeachment. Correto? Entenderam? Vou desligar um pouco aí, o pessoal está congelando. Beleza, tranquilo. Vamos avançar então, aí a gente vai aprendendo. Aqui, pessoal, eu trouxe o fundamento, né, artigo 1º, que ele vai trazer e vai falar sobre os fundamentos. Não se esqueçam desse conjunto. Artigo 1º é fundamentos. Então ele fala o seguinte, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí ele vai falar uma relação de fundamentos. Mas antes, a gente tem que focar, sabe onde? Nesse ponto aqui, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios. Por que isso? Porque isso aparece no seu PND-ND. Ele fala sobre a indissolubilidade. Quando ele fala sobre a indissolubilidade, ele está falando sobre isso. O que é essa união indissolúvel? Que a partir do momento que eu passo a pertencer ao território brasileiro, eu não posso mais sair. Você está ferrado. É proibido tentar sair do território brasileiro. É a regra, essa é a regra escolhida pelo território brasileiro. Então eu trouxe aqui para vocês um esqueminha, dentro do território brasileiro, que é a República Federativa do Brasil. Então quando ele fala República Federativa do Brasil, é tudo, correto? Dentro do território brasileiro eu encontro a União, como eu encontro os estados e como eu encontro os municípios, certo? Então eu encontro tudo isso dentro da República Federativa do Brasil. Os municípios estão dentro da República Federativa do Brasil. Quando eu falo do ponto de vista internacional, eu falo República Federativa do Brasil. Quando eu falo do ponto de vista interno, eu falo municípios, eu falo estados, eu falo União. Correto? Então, tudo depende do foco que você está olhando. Aí eu trouxe aqui, né, se você reparar, aqui eu não apresentei os fundamentos. Agora eu vou apresentar os fundamentos. Quais são os fundamentos? Os fundamentos são esses aqui, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Então, o primeiro, soberania. Por quê? Porque soberania é a base para que eu possa defender o meu território. Correto? Então, através da soberania, eu posso ter forças armadas para defender o meu território, com a vida, se for necessário, né? Que é o que se bate bastante dentro dos estatutos dos militares lá, quando você vai fazer os valores, a honra, né? O juramento, tá bom? Então, a soberania é o primeiro passo. A cidadania. Cidadania é aquele ponto do PND onde ele tenta fazer a integração entre setor civil e setor militar. Para que ele coloca assim, a população deve entender que a defesa nacional deve ter a participação de todos, tanto das Forças Armadas quanto do setor civil. Ele quer fazer com que as pessoas entendam que defender o território brasileiro faz parte dos deveres de cidadão, faz parte do fundamento da República Federativa do Brasil. Então, todo PND-ND está baseado aí nesses fundamentos. A dignidade da pessoa humana. Então, você não pode violar a dignidade da pessoa humana. Você deve respeitar a liberdade, mas sem violá-la. Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? Que é sempre respeitar a condição humana. E quinto, o pluralismo político. Pluralismo político é aquele ponto que eu mencionei lá de harmonia entre os poderes. O poder executivo é quem tem o poder da força, né? Representado pelas Forças Armadas aí.
mas ela deve respeitar aí a opinião de todos. Não é porque a pessoa chegou no poder que ela vai destruir os outros poderes. Trazendo para um exemplo atual, não sei se vocês viram a situação lá daquele podcast, onde o cara quis argumentar de liberdade e comentou que poderia ter aí um partido nazista, a liberdade de ter um partido nazista dentro do território brasileiro, já que tem um partido comunista. Mas aí o foco é que houve uma mistura de conceitos para ele levar a um entendimento comum. Se você for a fazer uma análise superficial, é verdade, se tem uma ideia aqui, tem que ter uma ideia aqui, beleza, todo mundo vai, todo mundo tem que ter direito à ideia, beleza. Só que ele esqueceu que os focos do nascimento da ideia são diferentes. O foco é o nascimento do sistema econômico, onde deve haver distribuição de renda. O outro é a eliminação dos outros setores que, teoricamente, prejudicam o crescimento de um outro grupo. Então, ou seja, o que ele está falando aqui? Pluralismo político. Qual que é o problema do nazismo? Quando ele sobe ao poder, ele corta o pluralismo político. Ele fala, não, é só minha opinião que vale. Quem não é desse grupo vai desaparecer da Terra. Correto? Então, esse é o problema aqui do pluralismo político. Então, o que levou ele a concluir aquilo ali é o que a gente chama de falácia. O que é a falácia? Você apresenta argumentos que te levam a argumentos falsos, que te levam a concluir uma verdade. Por exemplo, o argumento falso que ele utilizou. Todo mundo tem a liberdade de se expressar. Beleza, todo mundo, mas não é um direito absoluto. Ele considerou como direito absoluto. Essa é a falácia. E aí levou à conclusão que todo mundo deveria ter direito a ter um partido de acordo com a sua ideia de liberdade. Né? Então, o problema foi isso, apresentar falácias, apresentar ideias equivocadas que levam a conclusões equivocadas. Que se utiliza muito isso. Né? Beleza, então, pluralismo político é a base aí do nosso país. Então, como eu falei, a gente tem que focar nessa parte aqui, união indissolúvel, que nos remete à situação de integridade nacional. Uma coisa só, tá bom? Integridade nacional aparece bastante aí dentro da AND. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O que significa isso? Significa que o Estado democrático de direito, ou seja, o que é democrático? Participação de todos, ou seja, todos devem participar das eleições, né? E através dessa participação, o poder deriva desse povo, correto? Então é isso que ele menciona aqui. Aí eu trouxe aqui só uma setinha aqui para vocês entenderem que soberania está relacionado à manutenção do território brasileiro. Estado democrático de direito, né? Que é o que eu mencionei aí, relacionado ao poder que emana do povo. Uma coisa que é importante, pessoal, para vocês não confundirem, república significa coisa do povo. Por que eu preciso saber isso para PND e ND? Significa que o nosso país é uma república. Significa que quem é dono do país é o povo. Ou seja, se quem é dono do país é o povo, todo o povo deve estar representado nas Forças Armadas. Correto? E aí, estar representado nas Forças Armadas, o PND e ND fala que vai ser executado através do serviço militar obrigatório. Porque se o serviço militar não for obrigatório, eu não vou ter a participação de todos do povo dentro das Forças Armadas. Então, isso é importante em relação também ao nosso PND e ND. Ele utiliza muito essa situação, tá bom? Aí eu trouxe aqui uma questãozinha para vocês. Certo ou errado? Momento tenso, né? Serviço militar obrigatório pode funcionar como espaço democrático no qual possa a nação encontrar-se acima das classes sociais. Errado, né? Qual que é o erro? Não é democrático, né? Republicano. Republicano, res pública. É sempre bom colocar aqui, sempre gosto de colocar aqui, significa república.
para não confundir. Aí, res publica, vem do latim. Res significa coisa, né? E pública é pública. Certo? Então, ou seja, participação de todos, coisa do povo, coisa de todos, certo? Então, se o serviço militar obrigatório está lá para trazer uma parte de todo o povo para dentro das Forças Armadas, o foco não é o democrático, o foco é o republicano. Democrático é ouvir a opinião de todos. Nas Forças Armadas existe a parte democrática? Não existe, existe o republicano, né, que vai trazer todo mundo para a participação. Ou seja, o concurso que vocês estão participando é um concurso republicano. Por quê? Porque todos estão concorrendo na mesma regra. Eu permito que todos que atendam a regra básica participem do processo. E aí, quem tiver a nota maior, entra, né? Então, o terceiro eixo estruturante versa sobre a composição efetiva das Forças Armadas. Lembra lá dos eixos que a gente aprendeu lá? Reorganização e reordenação das Forças Armadas, primeiro. Segundo, reordenação da base industrial de defesa. E terceiro aqui, reorganização aqui, composição dos efetivos das Forças Armadas. Correto? E, consequentemente, sobre o futuro do serviço militar obrigatório. Seu propósito é zelar para que as Forças Armadas reproduzam em sua composição a própria nação, para que elas não sejam uma parte da nação, pagas para lutar por conta e em benefício de outras partes. O serviço militar obrigatório deve, pois, funcionar como espaço republicano, no qual possa a nação encontrar-se acima das classes sociais. Se você encontrar alguém que não é baixa renda fazendo serviço militar obrigatório, você ganha um prêmio, que é difícil, hein? É difícil. Tá? Geralmente, alguém que não é baixa renda não vai aceitar, não vai aceitar não, né? Vai brigar para que não preste serviço militar obrigatório ou vai, de repente, conseguir alguma outra situação para meio que compensar para futuramente ser liberado. Né? Mas, teoricamente, para o nosso concurso, todo mundo participa do serviço militar obrigatório, certo? Mais uma questãozinha. Só questão boa, pessoal, só questão boa. Vai cair tudo na sua prova. A subordinação das Forças Armadas ao poder político constitucional é pressuposto do regime democrático e garantia da integridade da nação. Forças Armadas é subordinada, lembra? E certo ou errado? Vamos ver a fundamentação? A subordinação das Forças Armadas ao poder político constitucional é pressuposto do regime republicano e garantia da integridade da nação. Derruba, né? Puta, republicano, democrático. Então vamos lá entender essa situação de republicano e democrático. Quem que é dono do patrimônio nacional? O povo. O povo é dono do patrimônio nacional. Correto? As Forças Armadas estão subordinadas a quem? Ao povo. Correto? Ao povo. O povo escolheu, né, seus representantes. Os seus representantes falaram, vamos colocar na Constituição as Forças Armadas. Porque se eu fizer uma nova Constituição, exemplo, os representantes do povo fizerem uma nova Constituição, eles falam, não, nessa aqui a gente não vai deixar sem Forças Armadas. Existem países sem Forças Armadas, não sei se você sabe, mas existem países que não têm Forças Armadas. Ele poderia colocar, não vamos colocar Forças Armadas aqui. Se ele colocou Forças Armadas, ele está falando, ele quem? O legislador representando o povo. Ele está falando, o povo quer as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas são subordinadas ao dono, né? Então, a subordinação das Forças Armadas ao poder político constitucional é pressuposto do regime republicano e garantia da integridade da nação. Então, vou voltar aqui só para vocês visualizarem. Todo o poder emana do povo.
todo o poder, não está falando, para as Forças Armadas não é o povo que manda. Está falando, todo o poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes, eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Correto? A Lei Complementar 97, ela fala sobre a organização, preparo e emprego das Forças Armadas. Não sei se você olhou no seu edital, ele fala lá, Lei Complementar 97, ele coloca assim, de maneira bem expressa, atualizada pela Lei Complementar 136 de 2000, se não me engano. Então ele coloca, por que ele coloca? Porque ele quer falar assim, a Lei Complementar veio para melhorar mais as Forças, a Lei Complementar 136 veio para melhorar mais as Forças Armadas. E quem faz essa lei complementar? Os representantes eleitos. Então, o que eu coloco para vocês? As Forças Armadas sempre são subordinadas à lei. E quem é a lei? A lei é a forma de participação do povo. Correto? Tanto que quando você estudou o artigo 142, você coloca lá nas 4 disposições constitucionais, nas 4 destinações constitucionais das Forças Armadas. Né? Uma lá, ele coloca assim, garantia da lei e da ordem, sendo acionado pelos outros poderes constitucionais, poder legislativo, poder judiciário. Ou seja, se de repente o poder executivo descumpre alguma coisa, o poder judiciário, o poder legislativo pode utilizar das Forças Armadas para cumprir a lei, porque a lei veio de quem? Do dono do poder, correto? E se você observar, quando você estudar o Estatuto dos Militares, você olha no finalzinho do Estatuto dos Militares, ele coloca assim, nos limites da lei. Então tem a lei como barreira, e essa lei como barreira aí é que ele coloca aqui, a subordinação das Forças Armadas ao poder político constitucional. Poder político constitucional é isso, é o povo se manifestando através das leis, é pressuposto do regime republicano e garantia da integridade da nação. Perfeito? Dando sequência aqui, artigo 3º, nós vamos aprender sobre os objetivos. Né? Antes de avançar aqui, só para complementar aqui tem um mnemônico, para quem não é concurseiro, vou apresentar para vocês. É um mnemônico fácil de gravar, né? Socidivaplu. Certo? Socidivaplu. Ele representa aí os 5 fundamentos aí da nossa Constituição. É bom ter ele em mente, por quê? Porque dependendo do texto, como ele vier lá na sua prova, se de repente você ficou com dúvida sobre alguma coisa, lembra do Socidivaplu, que aí você fala, opa, esses são fundamentos, nada pode contrariar esses fundamentos. E aí ele te ajuda a desenrolar no dia da prova, tá bom? Aqui, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, só para você entender a diferença. No artigo 1º, eram fundamentos. No artigo 3º, ele fala de objetivos. Só que ele tem um perigo para você escorregar, porque ele fala objetivos fundamentais. No outro é fundamentos, aqui objetivos fundamentais. Mas sempre é verbo, 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 verbo. Sempre é alguma coisa para o futuro. É alguma coisa que eu não tenho hoje, mas que eu quero para o futuro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, né? Ou seja, livre, justa e solidária. Eu preciso fazer adaptações, não é perfeita hoje. Né? Eu luto pela liberdade, né? De maneira constante, porque numa bobeada, quem tem o poder pode diminuir o poder dessa liberdade, certo? Exemplo que eu trouxe para vocês foi a nota das Forças Armadas. Ali é uma restrição de liberdade. O dono do poder, que é o povo, quer saber a informação. Por que você comprou esse satélite? Não, essa informação é reservada. Ou seja, você vê, já violou a liberdade, correto? Então o foco é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, né? Então a gente aprende muito na PND-ND, que é isso, garantir o desenvolvimento nacional. Mas o que ele coloca? Não há desenvolvimento nacional sem o desenvolvimento das Forças Armadas. Um está relacionado ao outro. Quando eu estava fazendo a análise do livro, eu lembrei muito de professores de administração,
professores de economia, né? E até professores de direito. Contabilidade nem muito, mas de vez em quando, né? Mas é pouco. O que acontece? Professor, você conversa com o professor de direito, ele fala assim, os alunos do ensino médio, eles vêm defasados, devia ter noção de direito no ensino médio. Beleza, aí coloca isso. Aí vem o professor de administração, chega e fala assim, os alunos do ensino médio chegam com dificuldades de aprendizagem, devia ter noções de empreendedorismo no ensino médio, né? E aí o professor de economia fala, devia ter noções, aí o professor de economia fala assim, devia ter noções de economia doméstica no ensino médio. Imagina se tudo enchesse no ensino médio. Ninguém quer ensinar português e matemática. Então não quer só ensinar quer diminuir trabalho lá na frente, né? A mesma coisa aqui, ó. Quando fala garantir o desenvolvimento nacional, as Forças Armadas vai puxar a sardinha para o lado dela. Vamos garantir o desenvolvimento nacional, mas para garantir o desenvolvimento nacional tem que garantir o desenvolvimento das Forças Armadas. A mesma coisa, cada ministério vai puxar para o seu lado, né? Então você tem que entender isso. Letra I, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ok, né? Foco, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Isso aqui é um exemplo lá do pluralismo político, tá? Só para você entender, isso é um exemplo do pluralismo político, certo? É aquela situação que aconteceu recentemente na Marinha, né? De um militar que pediu aí para utilizar a vestimenta feminina, né? E também utilizar o nome social. Ele tem todo o direito, né? Em decorrência a essa situação. Tanto que teve uma alteração na lei, não por causa dele, mas anteriormente, antes na legislação militar falava homem e mulher, né? Agora não, só fala casados, não fala mais casados entre homem e mulher. Então, agora é só casados, tá certo? Então, promover o bem de todos. É aquela situação, cumpriu sua função constitucional, cada um tem que ter sua liberdade, cada um cuida da sua liberdade individual. Beleza, já estamos quase finalizando. E aqui, pessoal, eu passei um mnemônico para vocês lembrarem também, facilita. Qual que é esse mnemônico? É um mnemônico que eu criei que chama assim, ó, com garra, R para o bem. Com garra, R, né? De erradicar e reduzir para o bem, tá? Então eu coloquei ele aqui para vocês, para facilitar, com garra, R para o bem. A finalidade é que você entenda que objetivos são verbos, mas só que você não tem que lembrar de maneira absoluta essa regra. Por quê? Porque ele simplesmente pode mudar um pouco o início da frase e tirar o verbo logo de cara e derruba você. Então você tem que ter noção que ações, objetivos são verbos, mas que o examinador pode simplesmente dar uma alteradinha lá e te derrubar, tá bom? Mas se você ter uma noção aí, já te ajuda bastante. E aí, entrando na nossa reta final, nós vamos para o artigo 4º. E por que o artigo 4º ele é importante para o nosso estudo? Porque ele fala o seguinte, ó, a República Federativa do Brasil, a gente já aprendeu o que é república, né? O dono do patrimônio público é o povo, correto? Federação é aquilo que a gente aprendeu de união indissolúvel. Lembra que eu coloquei município, estados e união? Aquele mapinha lá? Isso é federação. Você entrou, você não pode mais sair. Então, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Primeiro princípio, independência nacional. Ou seja, se eu quero ter soberania, país, quero ter soberania, significa que eu quero ter independência nacional. O que eu falei para vocês no início da nossa aula? Aqui é proibido matar cachorro. Em outros países não é proibido matar cachorro. Eu tenho a minha soberania, eu tenho a minha independência nacional de falar, no nosso país é proibido matar cachorro. Certo? Então, se eu quero ter a minha liberdade de decidir o futuro com base no costume da coletividade, eu também tenho que respeitar quem também quer ter outros costumes. Então, o primeiro princípio é independência nacional. Perfeito? Independência nacional. Por que o Brasil não invade a Venezuela? Está vendo que está se quebrando lá a Venezuela? Porque é independência nacional. E o Brasil é da paz. Então, está se afundando do ponto de vista da inflação a Venezuela? Está super, já está totalmente afundado. Mas é independência nacional. O povo escolheu o representante e aquele representante que decide o futuro daquele país.
certo? Prevalência dos direitos humanos. Então, o país também defende a prevalência dos direitos humanos. O tempo inteiro que eu falo para vocês, o Estado deve ser vigiado, porque em determinados momentos o Estado vai se revoltar. Quem que é o Estado? São os seus agentes. Você sempre está tratando com pessoas. As pessoas têm o seu psicológico flexível. Tem dia que ela amanhece de bom humor, tem dia que amanhece de péssimo humor. E quando ela vai trabalhar, a maioria das pessoas, né, em determinados momentos, vão misturar os sentimentos. Né? Então ela está zangada, brigou em casa, ela vai ficar trabalhando quieto. Só que se de repente acontece uma situação de conflito, aquela pessoa pode estourar no meio da rua. E aí vem um problema, né? Quando você junta ego e poder. Juntou ego e poder e a pessoa tem uma arma na cintura, que vocês vão ter em determinados momentos, você pode cometer atrocidades. E só que naquele momento, quando você está com uma arma na cintura, você está representando o Estado. E aí você, né, pode, de repente, desrespeitar algum direito humano. Então, você sempre tem que lembrar a prevalência dos direitos humanos para o Estado o tempo inteiro. Autodeterminação dos povos, é aquilo que eu mencionei, está ligado à independência nacional. Não intervenção, lembra que eu falei? O Brasil não invade Venezuela, não intervenção, independência nacional. Né? Quinto, igualdade entre os estados. Não é Estado de Mato Grosso do Sul, Estado de Mato Grosso, é estados do ponto de vista geral. Correto? Estados. Né? O que é o Estado? Estado, República Federativa do Brasil, outros países, tanto do nosso território, quanto do nosso continente, quanto de outros continentes. Defesa da paz. Basicamente isso, pessoal, você tem que ter como parâmetro. E aí, né, você tem que lembrar o seguinte, por que eu falo que o Brasil tem que bater pela defesa da paz? Porque ele é maior que muitos, pode destruir muitos, só que ele também é pequeno em relação a outros, que pode ser destruído. E aí, a palavra-chave que o PND e ND utiliza é dissuadir. O que é dissuadir? É desestimular agressões. Ou seja, por quê? Porque ele não trabalha com agressão de pequeno para o Brasil. Não trabalha, o PND não trabalha de pequeno invadindo o nosso país, ele trabalha com grande invadindo o nosso país. Por isso que ele utiliza a palavra dissuadir. O foco é, eu vou perder essa guerra. Então vamos desestimular ele de atacar a gente, porque se ele atacar, a gente já era. Né? Então foquem muito nessa palavra, dissuadir. O foco é desestimular que os outros países invadam o nosso território. E aí, por isso que ele fala de fortalecimento das forças armadas. Porque com o fortalecimento, com essa mobilidade, flexibilidade, ele estando em vários lugares, ele consegue dissuadir os grandes de invadirem. E aí vem naquele ponto, o foco principal de defesa é a Amazônia e o Atlântico Sul, né? Que é toda aquela região ali que cobre todo o litoral brasileiro. Por quê? Porque são essas áreas de maior interesse. A Amazônia, por quê? Porque é uma área que está sendo explorada, tem muito a ser explorada ainda, tem muita riqueza. Né? E a Amazônia Azul, que é a área do litoral, nosso pré-sal está ali. Então, das maiores riquezas do nosso país estão nessas duas grandes áreas. Então, o foco de trabalho do PND-ND são essas duas áreas. Por isso que ele fala fortalecimento para defender essas duas áreas, a Amazônia e o Atlântico Sul. Certo? Então, não se esqueçam dessa palavra aí, dissuadir. Dissuadir é o foco. Solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? Ele também menciona várias vezes aí no texto do PND-ND, e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Ou seja, quando ele participa aí de operações, mais conhecida a operação no Haiti, é essa situação, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E ele coloca, mais uma vez, fortalecimento das Forças Armadas para que o Brasil seja ator no cenário internacional. Então, o foco é fortalecimento das Forças Armadas, isso você já sabe. E o que é fortalecimento? É do ponto de vista de maquinário, de equipamentos, mas do ponto de vista político. Lá no começo da nossa aula, falava assim, da estruturação política do nosso país. Ou seja, o Brasil tem que ser ator dentro do cenário internacional. Opa, vamos colocar as Forças Armadas brasileiras no Haiti? Ganha visibilidade, ganha poder. E aí hoje o que ele quer? Ele busca uma cadeira na Comissão de Segurança da ONU.
E por que ele quer? Para que ele participe do mundo, das decisões do mundo, mas até hoje não consegue, tem mais de 50 anos tentando, mas não consegue. E para teoricamente conseguir, ele tem que fortalecer as suas forças armadas. Mais dinheiro gasto lá para ele ganhar um poder de decisão da vida mundial, correto? Então esse é o foco aí do fortalecimento do ponto de vista internacional. Por isso que ele coloca a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. Se alguém for perseguido em outro país, né, do ponto de vista político, né, o Brasil deve conceder aí, acessibilidade dentro do território brasileiro. Beleza? E na reta final a gente vai falar aqui do parágrafo único. A República Federativa do Brasil, você já sabe o que é a República Federativa do Brasil, buscará futuro a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Lembra que eu falei que o Brasil é o Sou da Paz? Como que ele fortalece esse Sou da Paz? Ele fala assim, ó, vamos fazer uma comunidade, né, visando formando uma comunidade latino-americana de nações. Vamos fazer uma comunidade? O que significa a comunidade? Você não vai fazer comunidade com gente que você odeia, você vai fazer comunidade com pessoas que se ajudam entre si, correto? Então ele fala assim, ó, minha preocupação não são as pessoas da América Latina. Por quê? Porque eu sou amigo deles. Minha preocupação são aqueles grandes, por isso que eu chamei a atenção para vocês do verbo dissuadir. Que ele fala, vamos desestimular, né? Vamos desestimular, porque se aqueles grandes vierem e atacarem o Brasil, a gente já era, né? Então ele fala, vamos virar amigo do pessoal aqui da América Latina, aí ele vai fazendo as comunidades, exemplo, Mercosul, né? E ele vai colocando outras comunidades dentro do PND-ND, citando essa situação. E aí, por exemplo, tem a comunidade que o Brasil participa com a Rússia, não sei se você conhece, tem os BRICS, né? Que é Brasil, Rússia, Índia e China, né? China, se não me engano, não lembro. Ó, e África do Sul, né? E África do Sul, obrigado. Então, ou seja, ele tenta fazer parcerias para quê? Para que as pessoas não ataquem esse território. Ele está indo lá pela política para tentar fortalecer toda essa situação aqui, certo? E aí, trouxe um mnemônico também para vocês, de repente, lembrarem no dia da prova. É um mnemônico que fala assim, conde preso não reina, coopera igual. Então, concessão de asilo político, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos, não intervenção, repúdio ao terrorismo e ao racismo, independência nacional, autodeterminação dos povos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e igualdade entre os estados. Qual que era a finalidade aqui? A finalidade era apresentar para vocês o PND-ND de uma forma diferenciada. Então aqui a gente fez, né? A gente fez aí todo esse contexto para vocês em relação às bases do PND-ND e também vinculamos o que é ministrado aí durante o PND-ND, do que é apresentado, junto com a base constitucional, que é o artigo do artigo 1º ao artigo 4º, para que vocês tenham uma visão global. Porque caso apareça alguma coisa que de repente deixe em dúvida no momento da prova, você apela para o artigo 1º ao artigo 4º, onde você fala assim, porra, não pode contrariar o artigo 1º, que é o sociediva plur, soberania, inciso 1, ou seja, primeiro, soberania, o Brasil é o primeiro, tem que manter a sua integridade territorial, soberania, e se eu quero ter soberania, eu tenho que respeitar a soberania dos outros. Então é essa situação que você tem que refletir no momento da prova. Você tem que lembrar que as regras básicas, você sempre vai puxar a sardinha para o seu lado. Você quer entrar para as Forças Armadas, toda e qualquer questão que fale mal, nem que seja simples, de maneira superficial das Forças Armadas, ela vai estar errada. Você tem que sempre colocar a alternativa, sempre colocando para o lado positivo das Forças Armadas e para o desenvolvimento do território brasileiro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham visualizado tópicos que tenham passado desapercebido na leitura, que a finalidade desse revisaço aí, final, era chamar a atenção para esses detalhes aí que passam e vocês podem escorregar no dia da prova. Desejo uma ótima prova para vocês aí, lembrando que amanhã ainda vocês têm aula às 7h30 da manhã, resolvendo o simulado. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.